Os irmãos que trouxeram a palavra, está em Mateus, capítulo 11, versículos de 25 a 30. Mateus, capítulo 11, versículos de 25 a 30. Amém, misericórdia? Amém. Naquela ocasião, Jesus pronunciou estas palavras: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e carregados de fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e sede discípulos meus, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vós, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos destrinchando primeiro este trecho, né? Começa naquela ocasião, para nos situarmos aonde nós estamos. Jesus, ele falava às multidões sobre João Batista e sobre si. E depois ele começou a censurar as cidades nas quais ele tinha realizado milagres: Betsaida, Corazim e Cafarnaum, pois não se convertiam. E daí vem do trecho anterior, vem aquela: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, onde Jesus fala que Sodoma será tratada com menos dureza do que Cafarnaum e estas cidades, pois os milagres foram feitos, mas não ouviram o Cristo. Jesus, ele é Deus dos pequenos. Não é à toa que escolheu a pequena e mais humilde serva para ser a sua mãe no mistério da encarnação. Jesus, ele vem então para ser o Deus dos pequenos, que ele vai dizer aqui: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. As pessoas que não tinham nenhum poder político, nem na sinagoga, né, na religião judaica, não tinham nenhum poder, as pessoas eram essas que acompanhavam Jesus, os pecadores, aqueles que eram rejeitados e demonizados pelos superiores da religião judaica. Eram pessoas que viveram no pecado, mas que, diferente daqueles que deviam dar exemplo, se converteram, ouviram a palavra da salvação e se converteram. Estes grandes, né, eram sábios, os entendidos, Deus escondeu. Ele quis revelar essas coisas àqueles pequenos, aqueles que eram desprezados, aqueles que eram esquecidos. Trazendo para a nossa realidade, nós seríamos esses pequenos que Deus escolheu. Muitos padres, bispos por aí usam da sua influência para ensinar o erro, para pregar a mentira. E enquanto nós aqui, pobres leigos, estamos buscando viver a santidade, estamos buscando viver aquilo que Deus nos ensina. Nós estamos nos dispondo a ouvir aquilo que Deus traz para nós. E como podemos ser pequenos?
Porque Deus viu a pequenez de sua serva. Então, como nós podemos ser pequenos? Jesus, por vezes, no Evangelho nos diz para sermos como crianças. Pequenos como crianças. Por quê? A criança, ela não tem maldade. A criança, ela é pura. Mas, acima de tudo, a criança é dependente. A criança não faz as coisas sozinha. Ela não consegue fazer as coisas sozinha. Ela é criança. Ela não alcança aquela coisa no armário. Quantas vezes, criança pequena, ô mãe, pega não sei o que para mim. Ô mãe. E essa dependência da mãe o tempo todo ali. E mãe, 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 mãe. Deus quer que sejamos dependentes. Essa dependência nos faz pequenos. Maria, ela não era soberba. Ela não queria se engrandecer. A minha alma engrandece o Senhor. Ela não se achava grande. Porque olhou a pequenez de sua serva. E essa pequenez, essa dependência, nos faz chegar mais perto dos santos, nos faz chegar mais perto de Deus. Deus quer que dependamos dele por inteiro. E hoje, nós celebramos o dia de Todos os Santos. Celebramos no calendário litúrgico, dia 1º, mas no Brasil, este dia vem para o domingo. E a partir disso, dentre toda a gama de santos que nós temos, tem santos que é mais difícil a gente seguir, né? São Bento, São Francisco de Assis. Eu não sei se eu seria capaz de me tacar no meio do espinheiro, no meio da tentação, não. Nem ressuscitar morto, não sei. Mas, dentre todas, pegando um pouco da inspiração hoje com o Padre Walter, na missa da manhã, mas também eu já ia falar sobre ela mesmo, porque é minha santa devoção, sou suspeito para falar. Santa Teresinha do Menino Jesus, a pequena grande. Nós devemos ter como base ela, porque ela viveu a pequena via, o caminho da pequena via, que consiste em santificar todas as coisas pequenas da vida. Para sermos santos, não precisamos necessariamente ser místicos, como Santa Teresa d'Ávila, Santa Faustina. Se formos agraciados assim, que maravilha. Mas busquemos a santidade nas pequenas coisas, e assim alcançando o céu, pois aquele que é fiel no pouco, mais lhe será confiado. O caminho da pequena via é basicamente o seguinte: você bendizer a Deus por tudo. Obrigado, Deus, porque eu acordei. Obrigado, Deus, porque eu consegui estar aqui hoje. Obrigado, Deus, pelo almoço. Obrigado, Deus, pelo alimento que eu tenho sempre. Agradecer a Deus, mas também buscar se santificar, fazendo coisas difíceis. Eu tenho problema para acordar, eu falo por mim próprio, eu tenho problema para acordar cedo. Então, uma coisa que eu poderia fazer, tentar acordar um pouquinho mais cedo, para rezar antes de ir para a escola, por exemplo. Santificar nas pequenas coisas ali, pessoal que acordou durante a Quaresma de São Miguel às 4 horas para rezar com o Frei Gilson, ou com o Instituto Hesed. Você ali, você não gosta de determinada comida. Tentar comer aquilo para se santificar. Eu não gosto de fazer isso. Eu não gosto de tal pessoa. Vamos melhorar esse exemplo. Eu não gosto de tal pessoa. Se eu chegar na igreja, essa pessoa estiver lá, sentada, eu vou sentar perto dela. Eu vou conversar com ela. Aquela pessoa que ninguém gosta, seja do trabalho, da escola, de onde for, vai fazer amizade com essa pessoa. Isso é santificar as pequenas coisas. São pouquíssimas coisas que podemos fazer que nos santificam e nos conseguem o céu. Porque ser santo não é fazer grandes coisas. Ser santo é ser dependente de Deus, é ser pequeno.
Destrinchando mais um pouco aqui do texto proposto para nós, alguns outros textos sagrados vão nos falar da divindade de Jesus e do Pai que tudo confia ao Cristo. Nós vemos aqui, por exemplo, ainda no Evangelho de Mateus 28, 18. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Depois em João, o Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele, porém, que se recusa a crer no Filho, não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Ainda outro trecho. Sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que de junto de Deus saíra e para Deus voltava. Voltando aqui no que eu citei, aquele que não, porém que se recusa a crer no Filho não verá a vida. Aí a gente já mata duas coisas. Com esses trechos a questão da divindade de Jesus. Jesus é Deus. Além da palavra nós temos o Concílio de Nicéia para nós católicos. Mas aí também matamos isso de que toda religião salva. Que grande mentira, que grandíssima mentira. Jesus deixou uma só igreja. Mas pegando aqui por esse texto, aquelas religiões então, que não creem no Cristo como Salvador, como Redentor, não tem como chegar à salvação. Não há outro caminho além de Cristo. E como é o título daquele livro, se for procurar Jesus, todos os caminhos levam a Roma. É o jeito. Porque a única igreja que pode clamar para si a ligação com Jesus Cristo é a igreja católica. Que tem ligação com Pedro, começa lá de Pedro, né? E tem ligação com Jesus, pois foi o Cristo próprio que fundou, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ponto. Esse evangelho é o chamado grito do Redentor. Esse evangelho que nós lemos. Vinde a mim todos vós que estáis cansados. Como Jesus ele quer aliviar o nosso fardo pesado. Como que ele vai nos dar descanso. Substituindo pesos. Substituindo esses pesos. Qual fardo pesa sobre nós? O peso do pecado. Do nosso egoísmo. Do nosso eucentrismo. Quando eu me coloco no centro de tudo. O pecado cansa. O pecado nos deixa tristes. Pergunte para uma pessoa que vive uma vida mundana, de festas, baladas, sexo desregrado, drogas e por aí vai. Essas pessoas são felizes, contentes, são sempre muito bem dispostas? Muito pelo contrário. São pessoas cansadas. E cansadas de um cansaço que é o pior de todos. Elas desistiram de amar. Essas pessoas desistiram de amar. Elas pensam, chega, não aguento mais essa vida. Vou ser egoísta e que se exploda o resto. Isso é tão terrível. Tira a juventude das pessoas. Pode ser um jovem, mas é um jovem velho. Porque o típico do jovem é a esperança. E o pecado desespera. O pecado nos faz desistir. Bem, eu não vivi esse período, mas o que contam é que antigamente o jovem era tido como a esperança. São João Paulo II vai dizer que o jovem é a esperança da igreja. Só que o jovem de um tempo para cá ele vem perdendo a esperança. Nunca se ouviu na história jovem com depressão, com crises, porque o jovem, ele tinha esperança, ele tinha acabado de começar a vida, só que isso era a verdade lá, não é mais a verdade hoje, porque hoje o jovem sofre com depressão, com ansiedade, com várias crises, sofre muito, por quê? Porque perdeu a esperança. Ele não tem mais visão de futuro. Hoje parece que virou um palavrão você perguntar para a pessoa o que ela quer ser no futuro. Não sabe. Não sei. Você é o que
que for. Ela não tem mais visão de futuro, não tem mais expectativa, não tem mais esperança. E por isso que nós, quando rezamos a Salve Rainha, devemos prestar atenção e pedir mais firmemente. Agora eu me dirijo aos jovens que nós temos aqui, aos jovens também de mais tempo, nós nos atentarmos a cada ponto da Salve Rainha, mas em especial, esperança nossa salve. Eu não gosto quando o pessoal faz isso, mas vou pedir para vocês repetir comigo. Esperança nossa salve. Esperança nossa salve. Nos atentemos a este trecho da Salve Rainha, porque Maria, ela vem ser a nossa esperança. Num mundo tão desesperado, no mundo onde não temos mais expectativa do que seremos lá na frente, estamos perdidos, Nossa Senhora, ela vem para ser esse alívio, ela vem para ser essa esperança. Ainda falando sobre a juventude, hoje se diz muito aquele tal do Deus me ama, e a pessoa vive uma vida totalmente desregrada, promíscua e longe dos valores cristãos. Eu faço, mas Deus me ama, Deus ama todo mundo, Deus me ama do jeito que eu sou. Ama, mas você ama Ele de volta? Mas do que adianta Deus me amar se eu não amo Ele de volta? Eu vou continuar cansado, vou continuar carregando o peso do pecado, vou continuar fazendo tudo isso sozinho, carregando esse fardo todo sozinho, ao invés de entregar nas mãos de Deus e ser aliviado por Ele. Você continua carregando o seu peso sozinho, porque você escolheu. Deus te ama, mas você ama Ele de volta? Você tenta pelo menos amá-lo? Deus, Ele pede coisas simples. Coisas simples. Seguir os 10 mandamentos. Sermos pequenos, sermos dependentes. Não é só uma regrinha do que não fazer, não fazer. É seguirmos as bem-aventuranças. Sermos bem-aventurados. Bem-aventurados os pobres, porque verão a Deus. Bem-aventurados os puros, os mansos. E você continua do pecado, ao invés de tomar a cruz, renunciar a si mesmo para seguir Jesus, você escolhe renunciar a Jesus, seguir a si mesmo e continuar com o seu pecado, ao invés de renunciar a si mesmo, que não é coisa tão difícil, não é impossível. É difícil, mas não é impossível. Nós podemos muito bem renunciar a algumas coisinhas. Renunciar, às vezes, estar com os amigos, para estar na igreja. Renunciar, às vezes, sair para as baladas da vida, porque isso não agrada o coração de Deus e não nos ajuda. O incrível é que a geração mais livre, onde tudo pode, tudo é permitido, tudo convém, é a geração mais sem esperança. É a geração com mais crises, com maior número de depressão e, permitam-me dizer, com maior número de suicídios. A geração de hoje está se suicidando muito. Então, tem um problema aí. Se o número de suicídios começou a crescer a partir do momento em que tudo pode, tudo é permitido, a traição não é mais problema, a homossexualidade não é mais problema, o aborto não é mais problema, nada é problema, tudo é permitido, tudo convém, tem algum problema. Isso não é ser livre. Isso não é ser livre, isso não é ser feliz, porque a felicidade não se encontra longe de Deus. É a geração com mais problemas psicológicos.
Como eu disse, e vou repetir, o jovem não tem mais esperança. Ele pensa só no hoje. O jovem não está mais vivendo. Isso os adultos também não estão mais vivendo. A gente está sobrevivendo. O que eu vou fazer hoje? O que eu vou comer hoje? O que eu vou fazer hoje da minha vida? Amanhã eu não sei nem se eu vou estar vivo. Não me interessa. Você não tem mais esperança? Se amanhã você for para a glória de Deus, ótimo. Mas tenha sim expectativa, tenha esperança, planeje a sua vida. Planeje o que você vai fazer para agradar a Deus. O que você vai fazer com a sua vida para agradar. Pois bem, com tudo isso, Jesus diz: vinde a mim. É um convite pessoal. Isso é para você. Você está cansado? Vem, eu vou aliviar você. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Deixa eu tirar esse peso das suas costas, esse peso do pecado, do egoísmo, e eu vou colocar outro peso. Esse peso é suave, é leve, é o peso do amor. Sim, o amor pesa. Pesa também, é um fardo. Me dirijo às esposas. É fácil amar seus maridos? É fácil? Filhos, é fácil amar seus pais? Com aquele monte de não, às vezes te dando dor de cabeça. Os pais também é fácil amar seus filhos, os filhos dando um monte de dor de cabeça para você? Irmãos, é fácil amar seus outros irmãos? É fácil amar sua família? É fácil amar o namorado ou a namorada? Não é. Não, o amor é pesado, o amor é difícil, mas é um peso totalmente diferente. O efeito é desigual. O peso do amor, ele enche a vida de alegria, de esperança, de saber, eu sou amado. Portanto, vou amar de volta, vou carregar esse peso, porque alguém carregou um peso muito maior. Jesus se dispôs a carregar todo o peso do nosso pecado. Basta querermos entregar nossos fardos a Ele e assumir o peso do amor. Jesus, Ele morreu naquela cruz, com todos os nossos pecados, com todos os nossos fardos sobre Ele. Mas por que a gente então continua carregando o fardo do pecado? Porque nós não queremos entregar para Ele muitas vezes. Quando a gente decide pelo pecado, fala, não, eu carrego sozinho esse peso. Eu consigo, eu sou maromba, eu consigo, nossa. Não, a gente não consegue. Vai cair, só que vai cair, vai doer. E quando você cair, tiver com aquele peso nas suas costas, assim como Jesus esteve caído, com o peso da cruz sobre as costas, a Virgem Maria vem e dá consolo. Assim a Virgem Maria, ela vem para ser a nossa esperança, para ser o nosso consolo. Enquanto Jesus tira aquele fardo das nossas costas e coloca o peso do amor. Porque o efeito que o amor traz é muito maior e é muito melhor. Se tiver a opção de carregar um peso todo de pedra, machucando minhas costas, me fazendo cair, e um peso mais leve, mais suave, com proteção para não machucar nada, eu prefiro esse outro. Do mesmo modo, eu prefiro esse peso leve, esse fardo suave. Assumirmos, queremos entregar, por isso que eu falei no começo, entrega a sua ansiedade, os seus fardos, os seus pesos para Jesus. E toma para si esse peso do amor. Qual então é a escola para vivermos bem? A escola do amor de Jesus.
Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O nosso coração não é humilde diante de Deus, é soberbo. E não é manso diante dos irmãos, ele é irado, ele é agressivo. Quanto custa para nós sermos mansos? A pessoa vem, mas que vem para estressar. Custa ser manso, custa muito, mas vamos tentar. Na hora pensa, o que eu preciso fazer para melhorar, para ser santo, para buscar a santidade? Ser manso e humilde de coração. Temos aquela ejaculatória muito bonita. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, embora seja Deus, se fez homem, se humilhou a si mesmo para nos ensinar que a humilhação diante de Deus é redentora. Quando nós nos humilhamos diante de Deus, isso nos redime. Jesus, que poderia vir com a ira divina para castigar os pecadores, reagiu como? Com mansidão, aceitando ofensas, perdoando. E nós, como agimos tantas vezes? A gente age com mansidão, perdoando aquelas pessoas, ou a gente fica guardando mágoa? Não, porque aquela pessoa fez isso, não vou olhar mais na cara dela, não vou mais na casa dela, não quero mais saber daquela pessoa. É assim, tem essa carinha de santo, mas fez isso. A gente guarda rancor, a gente guarda mágoa. Então hoje, entrega essa mágoa, entrega esse rancor que você tem no seu coração sobre alguma pessoa. Entrega no coração de Deus, para que Ele tome todos esses fardos que você teve que carregar, todas as pessoas que um dia te fizeram mal. Entrega esse fardo, esse peso. Se essa pessoa é um peso para você, é um fardo, entrega na mão de Deus e aceita esse fardo do amor. Ele nos abre os braços e nos convida. Você está cansado da vida? Pois bem, larga esse peso e recebe o peso do amor. Cristo nos ama, mas precisamos amá-lo de volta. Entremos na escola do coração de Jesus, mansidão e humildade, e que Deus nos conduza ao céu. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.